O vento soprava pelas colinas do interior, arrastando o som rouco das folhas secas e o farfalhar dos milharais esquecidos. O ano era 1898 e o sol se punha cedo naquela região de terras vermelhas e poeira teimosa. A fazenda dos Almeida ficava no fim de um caminho de barro que poucos se arriscavam a seguir. Era uma das mais antigas do município, herança de gerações que haviam ali nascido, trabalhado e desaparecido. Diziam os mais velhos que aquelas terras eram férteis, mas ingratas. Davam milho, mas também davam medo. Joaquim Almeida, o atual dono, era um homem simples, de mãos calejadas e olhar desconfiado. Herdara o lugar do pai, que por sua vez herdara do avô. Um homem que, segundo boatos, fizera um pacto com o próprio diabo para salvar a colheita de uma praga que devastara a região há mais de meio século. Ninguém sabia se a história era verdadeira, mas havia uma coisa que ninguém contestava. Naquela fazenda, o milho crescia mais alto que em qualquer outro lugar. E no meio daquele mar de espigas douradas, de pé desde tempos imemoriais, estava ele, o espantalho. Um corpo de palha amarrado a uma cruz de madeira, vestido com farrapos de roupa velha e um chapéu de palha escurecido pelo tempo. Os olhos eram 2 botões pretos, costurados de forma torta, num pano encardido que servia de rosto. Mas o que mais inquietava era a boca. Larga demais, costurada em um sorriso permanente, como se zombasse de quem o olhasse por tempo demais. As crianças da região o chamavam de Maneco de Palha. Os mais velhos o chamavam apenas de ele. E à noite ninguém, absolutamente ninguém, passava perto do milharal. Joaquim nunca deu ouvidos às lendas. Homem de pouca fé e muito trabalho, acreditava que histórias de assombração eram coisa de quem não tinha o que fazer. Mas naquele ano, algo mudou. As colheitas começaram a murchar sem explicação. Os bois adoeciam, e nas madrugadas, Joaquim jurava ouvir passos pesados vindos do milharal, seguidos por um som de tecido arrastando no chão. Primeiro, achou que eram ladrões, depois achou que era o vento. Mas quando encontrou marcas de pegadas humanas descalças, afundadas na lama entre as fileiras de milho, algo dentro dele começou a fraquejar. Naquela noite, a lua estava escondida atrás de nuvens densas. A fazenda dormia em silêncio, exceto pelo rangido do catavento que gemia no alto do celeiro. Joaquim acordou com o cantar distante de um galo, mas era cedo demais, ainda era noite fechada. Levantou-se, acendeu o lampião e caminhou até a janela. Foi então que viu, no meio do milharal, uma sombra se movia, devagar, como se arrastasse os pés, balançando o corpo de um lado para o outro. O coração de Joaquim acelerou. Deve ser o vento, murmurou. Mas o vento não fazia passos. Ele pegou a espingarda e saiu. O frio da madrugada cortava o ar, e a chama do lampião tremia a cada rajada. O cheiro de terra molhada e milho apodrecido o guiava até o centro do milharal, onde o espantalho estava fincado. Mas ele não estava lá. A estaca estava vazia. O pano rasgado pendia frouxo, e pedaços de palha estavam espalhados pelo chão, como se alguém o tivesse arrancado dali com violência. Joaquim ficou paralisado. Olhou em volta. Então, por um instante que pareceu eterno, ouviu uma respiração atrás dele. Virou-se num sobressalto, mas não viu nada. Somente as espigas balançando sob o vento pesado da noite. O som da respiração cessou, mas a sensação de estar sendo observado não foi embora. Ele voltou correndo para casa. No dia seguinte, tentou rir do que havia acontecido. Disse à esposa que devia ter sonhado que talvez um ladrão tivesse levado o espantalho. Mas o riso morreu em sua boca quando viu as marcas no chão, rastros de pés descalços que saíam do milharal e iam até a varanda da casa. E lá, bem no degrau da porta, havia um pedaço de palha queimada. Naquela mesma semana, começaram os boatos. Os vizinhos que moravam a léguas dali diziam ter visto um homem de palha andando pela estrada com o corpo torto e o chapéu cobrindo o rosto.
Outros juravam ter ouvido o som de risadas secas vindas do campo, como se a própria terra zombasse dos vivos. Uma velha benzedeira, Dona Margarida, foi quem primeiro falou o que ninguém queria acreditar. Esse espantalho aí, ele não foi feito para espantar pássaro, não. Foi feito para guardar alguma coisa. Joaquim riu, mas o riso soava nervoso. Guardar o quê, Dona Margarida? Um segredo ou uma alma. Às vezes as duas coisas são a mesma. O tempo passou e o medo começou a tomar corpo. Os trabalhadores começaram a pedir demissão. Ninguém queria mais cuidar do milharal à noite. Os bois se recusavam a passar perto da cerca. Até que, numa noite sem lua, o velho Antônio, capataz da fazenda há mais de 20 anos, decidiu provar que tudo era bobagem. Eu vou lá, seu Joaquim. Vou mostrar que esse povo está se tremendo por causa de pano e palha. Antônio saiu, levando apenas uma lamparina e um terço no bolso. O barulho dos grilos sumiu quando ele entrou no milharal. Minutos se passaram. Depois meia hora. Depois 1 hora. E Antônio não voltou. Na manhã seguinte, encontraram a lamparina caída e o terço pendurado numa das estacas. Mas o corpo dele nunca apareceu. E no meio do campo, fincado na estaca do espantalho, alguém ou algo havia colocado um novo chapéu de palha, ainda úmido de sangue. A fazenda mergulhou em um silêncio pesado depois do desaparecimento de Antônio. Durante o dia, ninguém falava sobre o assunto. Mas à noite, bastava o som do vento passando pelas frestas da casa para que todos se encolhessem no escuro, rezando baixinho. Joaquim tentava manter a rotina. Dizia a si mesmo que Antônio se perdera na mata, que logo voltaria. Mas cada vez que olhava para o milharal e via o espantalho novamente de pé, com aquele chapéu novo e a cabeça levemente inclinada para o lado, uma dúvida o corroía. Será que alguém o recolocou ali ou ele voltou sozinho? Na terceira noite após o desaparecimento, choveu forte. Raios riscavam o céu, iluminando por breves segundos a paisagem encharcada. Foi quando o filho mais novo de Joaquim, Pedro, acordou gritando: Pai, que ele está olhando para a janela. Joaquim correu, tropeçando nos móveis, o coração disparado. Mas quando chegou ao quarto, não viu nada além das cortinas molhadas e o vidro sujo de barro. Pedro tremia, apontando para fora. Eu juro, pai. Ele estava ali, o homem de palha, com o chapéu. Joaquim acendeu o lampião e foi até o alpendre. Lá fora, o milharal dançava sob a tempestade. E no meio dele, mesmo à distância, era possível ver uma figura imóvel, de braços abertos, a cabeça pendendo para o lado. O espantalho estava olhando para a casa. Na manhã seguinte, Joaquim chamou 2 trabalhadores de confiança e ordenou: Vamos queimar aquele maldito boneco. Os homens hesitaram, mas obedeceram. Foram até o campo com querosene e fósforos. O fogo subiu rápido, lambendo as palhas e estalando alto, espalhando o cheiro forte de fumaça. Enquanto observava as chamas, Joaquim sentiu um alívio que não sentia havia dias. Mas esse alívio durou pouco. Poucas horas depois, uma das vacas foi encontrada morta, com o corpo retorcido, como se tivesse sido esmagada. E ao lado dela, no barro, havia pegadas de pés descalços, cheias de palha misturada na lama. Naquela noite ninguém dormiu. Os cães latiam sem parar, rosnando para o milharal. O vento cessara, mas o som dos passos secos voltara, um arrastar de algo leve, mas constante, e sempre vindo do campo. Dona Lourdes, esposa de Joaquim, implorou: Vamos embora daqui, homem. Isso aqui não é mais lugar de gente. Mas ele era teimoso demais para fugir da própria terra. Não vou abandonar a fazenda por causa de história de assombração. E assim ficaram. Dias depois, o corpo de Antônio foi encontrado. Ou o que restava dele. Foi o vaqueiro Nestor quem achou, num trecho de mata rala perto do rio. O corpo estava seco, encolhido, como se tivesse sido sugado por dentro. Os olhos abertos e vidrados pareciam olhar diretamente para o céu. Quando trouxeram o corpo, a benzedeira Margarida veio de novo. Ela olhou a cena, suspirou fundo e disse: O mal não foi queimado, seu Joaquim. Como não, mulher? Eu vi o fogo com meus próprios olhos. Queimou o corpo, mas não o que estava dentro dele.
A partir daí, a fazenda entrou num estado de tormenta constante. As galinhas pararam de botar, os bois berravam à noite, e o cheiro de terra molhada começou a invadir a casa mesmo em dias secos. Pedro, o filho mais novo, começou a ter pesadelos. Acordava gritando o mesmo nome: Maneco, Maneco quer entrar! E numa dessas madrugadas, Joaquim viu algo que nunca mais esqueceria. Ao olhar pela janela do quarto sob o luar fraco, ele viu a figura parada na estrada, o espantalho. Mas havia algo diferente. Ele estava mais perto, quase à beira do terreiro, como se a cada noite desse um passo adiante. Joaquim decidiu pedir ajuda a um padre da cidade vizinha, o padre Romualdo, um homem velho e cético. Isso é superstição, Joaquim, disse o padre, abanando a cabeça. Espantalho não anda. Mesmo assim, aceitou visitar a fazenda. Chegou numa manhã nublada. Rezou, aspergiu água benta e disse algumas palavras. Mas quando foi ao milharal e viu o espantalho de perto, ficou pálido. Por quê? Ele tem isso no peito? Joaquim olhou e viu costurado no pano do peito do espantalho algo que nunca notara antes. Um pequeno saquinho de pano velho, preso por linha vermelha. O padre o cortou com cuidado e abriu. Dentro havia restos de unha, dentes e fios de cabelo humano. E junto deles, um pedaço de papel amarelado com uma escrita torta e quase ilegível. Que ele proteja o campo e que o campo o alimente. O padre se benzeu. Isso é feitiçaria antiga, coisa de oferenda. Oferenda a quem? Perguntou Joaquim. A quem vivia antes de vocês. O padre tentou levar o saquinho consigo para queimá-lo na paróquia, mas naquela mesma noite o sino da capela da fazenda tocou sozinho às 3 da manhã. E quando Joaquim correu até lá, encontrou o sino caído, o altar virado e o saquinho de volta sobre o altar. Do lado de fora, uma risada seca ecoou no escuro. Pedro piorava a cada dia. Não comia, não falava, apenas ficava olhando pela janela como se esperasse algo. Certa manhã, Lourdes entrou no quarto e gritou. As mãos do menino estavam cobertas de palha. Joaquim correu, mas Pedro já não parecia o mesmo. Sussurrava frases estranhas, num tom que não era dele. E o campo tem fome, pai, o campo tem fome. E então, sem aviso, o garoto desmaiou. O padre Romualdo tentou um exorcismo, mas algo o impediu. Durante a oração, a chama das velas se apagou sozinha e uma corrente fria atravessou a sala. Do lado de fora, o som de passos secos começou outra vez. O padre ergueu o crucifixo, mas sua mão tremia. Ele não quer sair daqui, murmurou. Ele quer ficar. Naquela madrugada, Joaquim decidiu pôr fim àquilo de uma vez. Pegou a espingarda, saiu na chuva e foi até o milharal. A cada passo, o som de risadas baixas e arrastadas o acompanhava. Chegando ao centro do campo, ele viu o espantalho ali, imóvel, encharcado, com o rosto virado em sua direção. Acabou, desgraçado, murmurou Joaquim apontando a arma. Mas antes que puxasse o gatilho, o espantalho moveu a cabeça. Lentamente, um estalo seco ecoou, como madeira se partindo. E então, num sussurro rouco e arranhado, ele falou: a colheita ainda não acabou, e desapareceu em meio à plantação. O dia amanheceu cinzento, abafado, com o ar parado e pesado como chumbo. Nenhum pássaro cantava, nenhum som vinha da mata, como se a natureza toda tivesse prendido a respiração. Joaquim não dormira. Passara a madrugada inteira sentado no alpendre, olhando o milharal que se estendia até o horizonte. O rosto cansado, os olhos fundos. A espingarda apoiada nos joelhos, o chapéu jogado no chão. Dona Lourdes estava dentro de casa cuidando de Pedro, que ainda delirava em febre. O menino repetia a mesma frase, sempre com a voz rouca. Ele vem buscar o que é dele. O campo tem fome. Aquelas palavras ecoavam na mente de Joaquim como um zumbido constante. No meio da manhã, o padre Romualdo voltou. Parecia mais velho, mais curvado, e com uma expressão que Joaquim nunca tinha visto nele antes. Medo verdadeiro. Eu li os registros antigos, Joaquim, disse o padre, segurando o crucifixo com força. A terra onde está sua fazenda já foi um cemitério indígena antes de ser tomada pelos primeiros colonos. Eu sei disso,
Meu avô contou, respondeu Joaquim impaciente. Mas isso é história antiga. Não é, insistiu o padre. Essa terra foi amaldiçoada. Os primeiros donos fizeram um pacto. Pacto? Para o solo ser fértil, eles ofereceram uma vida a cada colheita, um corpo por ano. Diziam que o campo se alimentava. E o espantalho? Perguntou Joaquim, a voz trêmula. Era o guardião do pacto, o símbolo da oferenda. O vento soprou, frio e seco, fazendo as janelas tremerem. O padre ergueu o olhar. Joaquim, o problema não é o boneco. O problema é o que ele representa. O campo quer o que lhe foi prometido. Nesse instante, ouviram um estalo forte vindo do quarto de Pedro. Correram até lá. O menino estava de pé, olhando fixamente para a parede. Seus olhos estavam completamente pretos. Pedro! Gritou Lourdes, desesperada. Filho, fala comigo! Mas o menino apenas virou o rosto lentamente e sussurrou. Ele já acordou. A casa tremeu. Os lampiões se apagaram sozinhos. E do lado de fora, o som começou de novo. Aquele mesmo som de passos secos arrastados circulando em volta da casa. O padre começou a rezar em latim, mas sua voz falhava a cada palavra. Um cheiro forte de barro úmido e palha queimada invadiu o ar. Ele está aqui, murmurou Joaquim agarrando a espingarda. Ele está aqui, mas o padre o segurou. Não atire, homem, isso não é coisa que bala resolve. De repente algo bateu na porta. 1, 2, 3 vezes. Devagar, compassado, como se alguém esperasse ser convidado a entrar. Lourdes chorava, abraçando Pedro, que agora ria baixinho, com uma risada seca e gutural. O padre se ajoelhou, suando frio. Senhor, protegei-nos. As batidas cessaram. O silêncio que veio depois foi pior do que o som. Então veio o sussurro. Um sussurro que parecia vir de todos os lados. Joaquim! Ele sentiu o sangue gelar. Era a voz de Antônio. Com a respiração curta, Joaquim foi até a janela. Do lado de fora, sob o luar pálido, uma figura parada o observava. E não era o espantalho. Era Antônio, ou o que restava dele. O corpo seco, os olhos fundos, a pele da cor do barro. Mas ele sorria. O campo me aceitou, Joaquim, disse com a voz arrastada. Agora é sua vez. Joaquim recuou, tropeçando nos móveis. O padre correu até ele e começou a aspergir água benta pela casa. O ar se tornou pesado e as paredes começaram a ranger. O campo está vivo, gritou o padre. Ele quer mais. Naquela madrugada, choveu sangue sobre a fazenda. As gotas escorriam vermelhas pelas janelas, misturando-se à lama. Os animais enlouqueceram e o milharal inteiro se moveu, como se respirasse. Joaquim pegou o menino nos braços e tentou fugir. Mas cada passo que dava, o chão parecia sugar seus pés, como se a terra o quisesse de volta. O padre ficou para trás, rezando alto, a voz ecoando no escuro. Um clarão iluminou o campo por um segundo, e então tudo silenciou. Ao amanhecer, os vizinhos encontraram apenas a casa abandonada, portas abertas e o milharal completamente seco. Nada de Joaquim, nada de Pedro, nada do padre. Mas no centro do campo havia um novo espantalho, e na palma da mão dele, costurada com linha vermelha, um pequeno crucifixo torto, o mesmo que o padre Romualdo carregava. Passaram-se 23 anos desde a noite em que o campo engoliu Joaquim e sua família. A fazenda foi abandonada, tomada pelo mato e pelo silêncio. Aos poucos, os vizinhos deixaram de passar por ali, e o caminho que levava até os portões se tornou uma vereda esquecida, coberta de folhas secas. Os poucos que ainda moravam nas redondezas juravam ouvir, em certas noites sem lua, o som de passos na estrada e o farfalhar das palhas no vento, mesmo quando o vento não soprava. Foi só em 1912 que alguém ousou voltar. O novo proprietário chamava-se Arthur Menezes, um homem de meia idade, viúvo, vindo da cidade grande. Dizia que precisava de um lugar tranquilo para recomeçar a vida. Comprou as terras por preço de miséria, ignorando os avisos dos moradores locais. Essa fazenda tem história, seu Arthur, dissera o velho Bento, dono do armazém. Dizem que o chão ali é faminto. Fome de quê?
Perguntou Arthur, rindo. De gente, respondeu o velho sério. Fome de gente. Arthur apenas balançou a cabeça. Superstição. Não acredito nessas bobagens. Quando chegou com sua filha, Clara, uma jovem de 16 anos, a casa ainda estava de pé. Velha, sim, mas sólida. As janelas trancadas, as paredes cobertas por musgo. No quintal, uma cruz de madeira caída, quase escondida pelo mato. Clara achou tudo curioso. Gostava do ar misterioso do lugar. Enquanto o pai supervisionava os empregados limpando o pátio, ela explorava o terreno, fascinada pela solidão e pelo cheiro antigo da terra. Até que chegou ao milharal. Lá no meio das novas plantações estava ele, o espantalho. Era alto, torto, com o rosto de estopa quase desfeito e os olhos costurados com fios pretos. Usava um velho chapéu rasgado e roupas que pareciam fundidas à palha do corpo. Parecia sorrir. Clara chamou o pai. Papai, quem colocou esse espantalho aqui? Os trabalhadores, imagino, respondeu Arthur. Todo campo precisa de um. Mas ele parece velho, muito velho. Arthur olhou de longe e encolheu os ombros. Deixa estar, minha filha. Se afugenta os pássaros, já serve. Mas Clara, ao se afastar, teve a impressão de que o espantalho virou a cabeça para segui-la com o olhar. A primeira semana passou em relativa calma, mas Clara começou a ouvir vozes, sussurros que vinham do campo sempre ao cair da noite. Clara, vem ver o que plantamos. Ela acordava assustada, o coração disparado, e via da janela uma sombra no meio do milharal, parada, imóvel. Certa madrugada, incapaz de resistir à curiosidade, desceu descalça, guiada apenas pela luz da lamparina. O vento estava parado, mas o campo, murmurava. O campo tem fome. Clara se aproximou do espantalho, e o que viu fez o sangue gelar. Nos ombros dele, presos com arames, estavam restos de ossos humanos, pequenos como de criança. Ela gritou. O pai correu até lá, achando que era apenas imaginação. Mas quando olhou para o espantalho, nada havia além de palha. Clara jurava que vira os ossos. Arthur a levou de volta para casa irritado. É só medo de mato, Clara. Esqueça isso. Mas ele também começou a ouvir as vozes. Numa tarde cinzenta, um homem velho apareceu na fazenda pedindo água. Dizia ser andarilho, mas seu olhar parecia saber demais. Belo campo, Sr. Menezes, disse o velho, olhando em volta. Fértil e faminto. Como é que é? Perguntou Arthur. Essa terra come o que lhe é dado, e agora sente fome outra vez. Arthur mandou o homem embora, mas ficou perturbado. À noite, não conseguiu dormir. Ouviu Clara sussurrando no quarto, como se conversasse com alguém. Quando entrou, ela estava sentada na cama, os olhos abertos, vidrados. Ele fala comigo, papai. Quem, filha? O espantalho. Diz que lembra do menino. O pai recuou. Que menino? O que veio antes. Nos dias seguintes, a situação piorou. O gado começou a morrer misteriosamente. A palha se movia sozinha e o cheiro de podridão tomava o ar. Arthur resolveu queimar o milharal, mas antes que pudesse acender o fogo, Clara desapareceu. Ele a procurou por toda parte, até ouvir uma risada vinda do campo. Correu, e lá estava ela, de pé, diante do espantalho, com as mãos cheias de terra. Ele me escolheu, papai. Sai daí, Clara. Ele tem fome, e eu prometi que ele não passaria mais fome. O vento se ergueu num rugido. A palha se retorceu, como se o campo estivesse vivo. E então, Clara desapareceu dentro da terra. Arthur caiu de joelhos, gritando o nome da filha. O espantalho agora estava diferente. No rosto de Estopa havia traços humanos, delicados, familiares. O rosto de Clara. A noite em que Clara desapareceu foi a mais longa da vida de Arthur Menezes. Ele ficou ajoelhado no meio do campo, a roupa coberta de barro, gritando o nome da filha até a voz falhar. Mas o vento respondia com risadas baixas, como sussurros vindos da própria terra. O espantalho o observava. De pé, imóvel, o chapéu inclinado para a frente, o rosto agora com traços suaves e algo quase humano brilhando por trás das costuras. Clara, soluçou Arthur, me devolve minha filha. O chão sob seus pés tremeu.
A palha se abriu como uma boca. E do interior da terra saiu um gemido, o som úmido de algo vivo rastejando. O campo desperta. De repente, todos os espantalhos da região, dos campos vizinhos, das fazendas abandonadas, começaram a se mover. Um por um, levantaram a cabeça e olharam para o céu. O vento soprou forte, mas nenhum deles caiu. Pelo contrário, eles caminharam. As pessoas do vilarejo, a alguns quilômetros dali, ouviram o barulho como uma procissão de passos secos, arrastando-se na estrada de terra. Os cachorros uivavam sem parar, e nas janelas as lamparinas tremiam sozinhas. Algo antigo estava acordando. Naquela mesma noite, um homem idoso chegou à vila. Caminhava curvado, apoiado num cajado, vestindo um hábito antigo e rasgado. Chamava-se Romualdo, o mesmo padre de décadas atrás. Disseram que era impossível. Ele deveria estar morto há muito tempo. Mas os olhos dele brilhavam com a mesma intensidade de antes. A maldição recomeçou. Disse: o campo exige o que lhe foi prometido. Mas o que ele quer, padre? Perguntou o velho Bento trêmulo. Quer lembrar? E sem dizer mais nada, o padre seguiu em direção à fazenda, sozinho, guiado apenas pela lua pálida. Arthur o viu chegar. Estava sentado na varanda, de olhar perdido, o rosto pálido como cera. Padre, murmurou, ela se foi. O campo a levou. Romualdo olhou para o milharal. Ninguém some, Arthur. Eles só mudam de lugar. O padre entrou sem pedir permissão e começou a riscar símbolos no chão com um pedaço de giz branco. O ciclo se repete a cada geração. O sangue renova a terra e o guardião desperta. Guardião, agiu o espantalho. Enquanto falavam, o vento cessou. O silêncio era tão profundo que o estalar da lamparina parecia um grito. E então vieram as vozes. Primeiro distantes, como eco. Depois mais próximas, sussurrando nomes, lembranças, pedidos. Joaquim. Antônio. Clara. O padre se ajoelhou e começou a rezar em latim. Mas o chão se moveu sob os pés deles. Do assoalho brotaram raízes negras que se enrolaram nas pernas de Arthur, puxando-o para baixo. Ele gritou, tentando se soltar, mas a força era impossível de resistir. Padre, me ajuda! Reze, homem, reze antes que ele te reclame também. Mas o padre sabia. A terra já escolhera sua oferenda. Arthur foi arrastado até o milharal, gritando, o corpo sendo puxado pelo barro vivo. Os espantalhos formavam um círculo em volta, imóveis, olhando. No centro, o espantalho principal, aquele com o rosto de Clara, estendeu um braço feito de palha e ossos, apontando para ele. Você prometeu cuidar de mim, papai. Não, Clara, por favor. Mas a voz dela não era mais humana. Era o som do vento rasgando as palhas, misturado a centenas de sussurros. O campo tem fome e agora vai se fartar. O chão se abriu. Arthur desapareceu. Quando o sol nasceu, só havia o milharal sereno, balançando ao vento, e um novo espantalho, de chapéu marrom e roupas de fazendeiro. Semanas depois, moradores do vilarejo foram até a fazenda. Encontraram-na intacta, mas ninguém respondeu aos chamados. Na parede da sala, escrito em sangue seco, havia uma frase: o campo tem fome. Desde então, dizem que nas noites de lua nova é possível ver duas figuras de pé no meio do milharal. Uma alta, com o rosto de estopa e olhos vazios. Outra menor, com tranças e um vestido antigo. E quem passa por perto jura ouvir uma voz doce chamando: vem, o campo quer te conhecer. Anos se passaram e em 1967, uma equipe de agrimensores tentou medir as terras da antiga fazenda Menezes. Nenhum deles voltou. O relatório da polícia diz apenas que a vegetação parecia ter engolido os instrumentos. Hoje ninguém mais planta naquele vale. O solo é negro como carvão e o ar tem cheiro de chuva velha. Mas de tempos em tempos, viajantes relatam avistar à beira da estrada um espantalho parado, com o chapéu inclinado e um sorriso torto costurado no rosto. Alguns dizem que ele se move. Outros juram que o ouviram sussurrar: o campo ainda tem fome.